11 horas e 59 minutos, nós estamos recebendo a presença mais uma vez do deputado estadual Wilson Santos, do PSDB, líder do governo na Casa de Leis. Deputado, mais uma vez, seja bem-vindo. Hoje elegante aí, com um blazer aqui, todo diferente, camisa da cor do partido. Hoje o senhor está um verdadeiro tucano aqui na entrevista, né? Corbelino, esse é o único compromisso que eu tenho hoje fora da minha casa. Ontem eu passei o dia inteiro pulando igual o Saci Pererê, Assembleia, no Palácio, Casa Civil, e o meu tornozelo ficou enorme, eu acabei machucando no futebol semana passada, e o médico me deu uma reprimenda daquelas duríssimas. Então o único compromisso meu hoje fora da minha casa é estar aqui no seu programa, que eu respeito muito, gosto do seu estilo e que está aí conquistando um espaço privilegiado em pouco tempo, diga-se de passagem. Graças a Deus. Bem, eu não sabia desse histórico de atleta que o senhor tem, mas enfim, né, eu estimo aí, espero que o senhor se recupere o mais rápido possível, viu? Você vê, a violência hoje nos gramados brasileiros está demais. Eu tinha feito 3 gols. 3 gols lá no campo da Metamate. Aí o pessoal partiu pra pancadaria. Acho que foi a mando da Janaína e do Emanuel Pinheiro. Eu ia lhe perguntar exatamente isso. Se o senhor não estava jogando contra os assessores deles, viu? Tinha alguns infiltrados lá. Ou também do próprio deputado Oscar Bezerra e do Sebastião Rezende, né? Provavelmente. Vou montar uma CPI para investigar isso. Olha que o senhor está numa situação complicada. Do lado é Janaína, do outro lado é Emanuel Pinheiro, aí agora é Oscar Bezerra, Sebastião Rezende, que só fica olhando. Bom, mas enfim, falando de violência nos gramados, vamos falar de violência urbana, violência que nós vimos acontecer nesse último final de semana, por conta da paralisação dos serviços e do atendimento dentro dos presídios. Houve um atentado violento contra a população através de queima de ônibus, enfim. E nós mostramos agora aí, o deputado Emanuel Pinheiro insiste na ideia de convocar a Guarda Nacional. Qual é a sua opinião com relação a isso, deputado? Bom, primeiro eu quero repassar os meus sentimentos às pessoas que na última sexta-feira, sábado, vivenciaram nos terminais rodoviários, nos abrigos de ônibus, toda a tensão que nós há muito tempo não vivíamos em Cuiabá, né? Então eu quero ser solidário. Isso, um Estado democrático de direito precisa garantir ao cidadão segurança. É um dos 4 direitos naturais que um ser humano tem ao nascer: o direito à vida, o direito à liberdade em todos os seus espectros, o direito à segurança e o direito à propriedade. São 4 direitos inalienáveis. Nasça na Coreia do Norte, nasça em Cuba, na China, nasça na Rússia, ou nasça nos Estados Unidos, na França, na Itália, onde quer que nasça. Um cidadão universal tem esses 4 direitos. A vida, ninguém pode encerrar a sua vida em nenhum momento. A liberdade religiosa, opção sexual, partidária, esportiva, pode até torcer para o Flamengo e para o Corinthians. Está lá na Declaração dos Direitos Universais do Cidadão. Eu só não entendi porque o senhor falou do Flamengo e do Corinthians, o senhor está falando dos melhores times do Brasil. Tá vendo? Tudo bem, tudo bem. Não é do Vasco, do Marcelão. Eu já vi não, que o senhor deve ser ou palmeirense ou santista. Operário. Tá bom, Operariano, enfim. roxo. Okay. Operário é o meu primeiro time. Então, o direito à vida, à liberdade, brincadeira à parte com os flamenguistas e corintianos, que é uma delícia brincar com eles, o direito à propriedade e o direito à segurança. Então, o Estado, quando alguém propôs que a sociedade se organizasse num Estado, seja ele um Estado municipal, um Estado estadual, um Estado nacional, esse Estado tem o dever de garantir ao seu cidadão a segurança. E o Brasil hoje perde mais de 50 mil vidas só por armas de fogo e armas brancas todos os anos.
provavelmente, tirando os países que estão em guerra, é o país onde mais mata-se no mundo. E aqui no Brasil, o estado onde mais acontecem homicídios é Alagoas, onde chegamos a ter 60 homicídios para cada grupo de 100 mil pessoas. Mato Grosso, no ano passado, o governo Pedro Táxi reduziu em quase 20% o número de homicídios e um destaque para Várzea Grande. Várzea Grande, nós tivemos lá uma queda que superou a 35% no número de homicídios e este ano, quando o governo prendeu uma milícia, chegamos a ter quase 3 semanas em Várzea Grande sem nenhum homicídio. Mas essa onda de terror que aconteceu no último fim de semana, ela partiu de dentro dos presídios por ordem de quem está preso. O senhor também atribui a culpa aos agentes penitenciários? Não. A culpa da violência no Brasil é o país há décadas não combater as causas, as origens da violência. O desemprego, o analfabetismo. Ainda esta semana saiu uma matéria de que 50% dos universitários brasileiros são analfabetos funcionais. Isso é uma tragédia. Não há tragédia mais grave que essa. Então, os culpados são o analfabetismo, o desemprego, o desajuste familiar e, principalmente, drogas. E eu defendo que o presidente Michel Temer, que o ministro chanceler José Serra, possam ter uma reação dura em relação à Colômbia, ao Peru, ao Paraguai e à Bolívia, porque esses 4 países são os principais elaboradores de cocaína e maconha, e parte considerável dessa produção de drogas passa por Mato Grosso e um pedaço fica aqui. Pode afirmar, Corbelino, que mais de 80% dos homicídios que acontecem no Brasil têm origem no narcotráfico, na droga. Nós precisamos parar de enxugar gelo, fazer de conta. Se nós não fizermos uma ação casada de segurança ostensiva com combate no campo social, nós nunca diminuiremos os números da Nesse violência. caso, esse episódio que aconteceu, esse terrorismo todo vivido pelos cuiabanos, pelos mato-grossenses, enfim, porque aconteceu em outros polos também, é por conta do RGA, do Reajuste Geral Anual. Por quê? Porque os servidores, obviamente, impediram a visitação nos presídios, deputado Wilson Santos, alegando não ter condições, estrutura pessoal suficiente para poder manter a segurança dentro do ambiente das penitenciárias. Por conta disso, houve uma revolta interna dos reeducandos que foi externada para fora, né? E daí eu volto à pergunta, qual a avaliação que o senhor faz do conjunto da ópera, associando ali a fala também do secretário de Segurança Pública, Roger Jarbas, quando ele transferiu esta responsabilidade para os agentes penitenciários por conta da paralisação da reivindicação dos 11,28%. Bom, Corbelino, eu não vi essa declaração do secretário, mas já fiz um requerimento e a Assembleia aprovou. Nós teremos nas próximas semanas a presença do secretário Roger Elisandro Jarbas na Comissão de Segurança da Assembleia e lá nós faremos todos esses questionamentos. Mas o que acontece é o seguinte, o governador Pedro Táxi herdou o governo do Silval Barbosa. E nesse 1 ano e 6 meses ainda não foi tempo suficiente para arrumar a casa, como o Dan de Oliveira levou 4 anos para arrumar a casa. Você lembra? Casa arrumada. Então é uma desorganização completa. Quando assumimos o governo, nós tínhamos apenas 6.900 homens e mulheres na Polícia Militar. O governador Pedro Táxi já convocou e incorporou à tropa quase 2.000 homens e mulheres novos. Nós tínhamos na Polícia Civil um número também bastante pequeno para atender os 141 municípios. Mais de 1.500 homens e mulheres adentraram na Polícia Civil. E no Corpo de Bombeiros, em 51 anos de Corpo de Bombeiros,
porque ele foi fundado em 1964, o efetivo era de 960 homens e mulheres aproximadamente. Só em 18 meses, o governador Táxi incorporou 450 novos membros ao Corpo de Bombeiros. É claro que são números extraordinários, são números expressivos. Talvez agora seja o momento de também fazer essa convocação de novos agentes penitenciários. Então eu não culpo em nenhum momento os agentes penitenciários, os delegados, diretores, não conheço a realidade. O que eu sei como um bacharel em Direito é que o sistema carcerário brasileiro ele é medieval. Ele não recupera absolutamente quase ninguém. Nós temos índices de quase 86% de reincidência. Então aquela palavrinha que tem lá, ressocialização, aquilo ali é mentira, é piada, é ficção. Certo? Um sistema que, de cada 100 que entra, devolve os 100 para a rua, 86 volta, porque volta a praticar um crime, não ressocializou coisa nenhuma. Só para acrescentar aí aos seus dados, hoje a Penitenciária Central, por exemplo, tem capacidade máxima já, falando numa superlotação de 800 reeducandos, e nós temos lá dentro em torno de 2.400, né? Cuiabá, Mato Grosso está em 5º lugar no ranking de soltura através das custódias. Aí, né? O uso de tornozeleira, nós não estamos praticamente tendo no Estado por conta da falta delas. Eu sou autor, você me desculpa. Estão saindo sem as tornozeleiras. Absurdo. Corbelino, eu sou autor de um projeto de lei que está no Congresso Nacional, tramitando, determinando que doravante todos os presídios penitenciários, cadeias, sejam de caráter produtivo. Que o detento trabalhe e pague a sua boia, o seu colchão, a sua comida. E se Deus quiser, ainda sobra algum dinheiro para mandar para sua família aqui fora. Nós temos o presídio agrícola de Palmeiras. Não tem 10 presos, tem quase 30 funcionários e não tem 10 presos. Ali era uma área de mais de 10 mil hectares, podia produzir comida para abastecer todos os presídios, todas as escolas da rede estadual. Então nós temos que começar a pensar novo, pensar diferente. Se você fizer uma pesquisa entre os detentos, mais de 95% querem trabalhar. Eles querem trabalhar, são mecânicos de automóveis, alguns entendem de computação, são eletricistas, são pedreiros, serventes, pintores, alfaiates, garçons, motoristas, enfim, eles querem. Agora, a gente insiste no modelo do século VII, VIII, da Idade Média, de mil e tantos anos atrás. É muito grave. Absurdo. Quero voltar a falar sobre o RGRA. Eu quero fazer uma Guarda Nacional, posso responder? Da Guarda, sim, pois não. Eu tenho dito ao deputado Emanuel, com quem comecei a vida pública e tenho muito carinho, e é um parlamentar extremamente experiente e que ainda não deu tudo que pode para Mato Grosso. O Emanuel ainda tem futuro, provavelmente se elegerá deputado federal, para ocupar inclusive a cadeira que o pai dele ocupou de maneira digna nos anos 70. Mas ele também precisa perceber que é preciso ter propostas, mais cuidado em algumas propostas. A Guarda Nacional ela não vem para ficar em Cuiabá, para ficar em Várzea Grande. O governador não vai construir um quartel, uma unidade militar e colocar lá os 400, 500 homens da Guarda Militar e dizer agora a Guarda Nacional pertence a Várzea Grande. Agora a Guarda Nacional será para sempre pertencendo a Cuiabá. Não é isso que vai acontecer, tem que dizer para a população. A Guarda Nacional é uma força auxiliar das Forças Armadas que só age de maneira especial, pontual e vai embora. Por exemplo, ela está agora, se não estiver equivocado, no Nordeste, lá em Caucaia, no Ceará, porque perdeu-se o controle total do presídio de Caucaia, no Ceará, na região metropolitana de Fortaleza. Estão fazendo baile de dia, baile de noite, jogando bola, virou uma anarquia total. A Guarda está lá. Quando a Guarda, em 10, 15 dias, sossegar, acalmar, equilibrar a situação, ela vai para o Maranhão, vem para Cuiabá, para Porto Alegre, Porto Velho, Manaus. Então ela não vai fixar em Cuiabá. Não é verdade isso. Não é verdade isso. Ao trazer a Guarda Nacional, o que está por trás disso? É tentar desmoralizar a política de segurança do governo estadual. O senhor acredita que essa seja a real intenção dele? Acredito.
O senhor afirma que é mais um ato político para enfraquecer o atual governo do que qualquer outra coisa? Eu, ao invés de responder diretamente isso, vou dizer ao nosso telespectador que consulte no Google qual é a finalidade da Guarda Nacional. Esse é 30 segundos. Qual é o conceito de Guarda Nacional, as suas atribuições, os seus limites. Depois você vai saber se realmente a Guarda Nacional poderá permanecer. Porque o que o senhor está falando aí é algo realmente muito grave. O senhor está dizendo que o deputado Emanuel Pinheiro, do PMDB, está tentando jogar a população contra o atual governo, desmoralizando a área da segurança, causando, obviamente, um verdadeiro terrorismo no seio da sociedade. É isso que o senhor acabou. O senhor confirma isso daí? É essa a sua opinião, deputado? É isso que o governador Pedro Táxi vem agindo. Já pulou de 6.900 para quase 10 mil homens e mulheres, só na Polícia Militar. É o governador que mais convocou concursados na história de Mato Grosso. E olha que eu trabalhei com Dante, fui secretário de Estado do Dante. Conheci o governo do Blairo, do Silvaldo, do Garcia Neto, do Bezerra, do Júlio, eu conheci todos. Nenhum governador na história de Mato Grosso incorporou em 1 ano e meio quase 2 mil membros na Polícia Militar, mais de 1.000 membros na Polícia Civil e 450 membros no Corpo Bombeiro. Então o governo está agindo sim, comprando caminhonetes de última geração, armamentos qualificados, combatendo onde pode. Agora, essa é uma coisa que se arrasta há décadas. A Guarda Nacional não resolve. Ela é nacional, ela não é municipal nem estadual. Ela é nacional, não resolve. E o próprio deputado Zé do Pátio disse, prefere a guarda nas fronteiras. Também não resolverá. É só para questões pontuais, esporádicas. Quem tem que cuidar da fronteira é a Força Armada Brasileira. A greve geral continua no Estado. Mais uma proposta feita pelo governo foi rejeitada. Os grevistas afirmam que vão continuar de braços cruzados. Veja essa matéria na tela. O governo do estado encaminhou ao Fórum Sindical uma minuta do projeto de lei que prevê o pagamento parcelado do valor integral da revisão geral anual de 11,28%, com datas pré-estabelecidas. E, mais uma vez, a proposta foi recusada pelos grevistas. Bem, deputado Wilson Santos, o governo primeiro disse que não ia dar nenhum reajuste, nenhuma reposição. Depois, por conta da paralisação, reconsiderou, ofereceu 6,28% em 3 parcelas. Isso também não agradou a classe dos funcionários públicos. Veio agora, por último, com uma outra e nova proposta de mais 5,28%, parcelado em 2 vezes, de acordo com a melhoria da receita do Estado, totalizando aí 11,28%. Os sindicalistas, os servidores não aceitam, recusam esse tipo de proposta. Eles até entendem que pode ser parcelado os 11,28%, mas que seja ainda no ano de 2016. Pelo que nós estamos vendo aí, nessa queda de braço, mais uma vez, a população cuiabana, mato-grossense de um modo geral, vai ter que aguardar sentada, porque de pé vai cansar. Como é que nós podemos avaliar o desfecho de tudo isso? Bom, Corbelino, primeiro, no ano passado, o governo pagou o RGA 6,22. O governo Pedro Táxi dividiu em 2 parcelas, uma de 3,11 em maio e a outra de 3,11 em novembro, e ainda pagou o juro, né? Aquele resíduo, porque, na verdade, a legislação estabelecia pagamento de parcela única, o governo não teve condições, negociou com o Fórum Sindical, com o Parlamento, e então houve autorização e o governo Pedro Táxi pagou no ano passado 6,22% a todos os 97 mil servidores da ativa e também da inatividade. Então, o cenário era outro. Este ano, o governo desejava pagar. Por que começou com 0? Porque o cenário econômico vem degringolando em nível nacional, estadual, vem complicando. Então, naquele momento, o governo
março, abril, não tinha como sinalizar absolutamente nada e colocou que não teria o RGA. Mas, algumas semanas após, surgiram no cenário, né? Houve o afastamento da presidente Dilma Rousseff, houve a posse do presidente Michel Temer, que abriu a janela, que abriu a possibilidade de suspender por alguns meses, talvez até por 2 anos, o pagamento da dívida que os 26 estados e o Distrito Federal têm com a União. Então, abriu essa perspectiva. Eu estive pessoalmente há 2 semanas com o governador Táxi, numa audiência com o presidente Michel Temer. Depois dessa audiência, fomos de mais 6 ministros. Então, é concreta de que a União fará um refrescamento, um alívio, talvez a suspensão do pagamento da dívida estadual e dos demais estados, por um período que variará de 6 meses a 24 meses. O governo federal não sinalizou ainda com firmeza, com clareza, qual será o período disso. Então, essa foi a primeira coisa. Mas a moratória vai acontecer. A moratória acontecerá, no mínimo, por 6 meses. Certo. Então, este aspecto, ele não existia quando a presidente Dilma estava. E isso já não possibilitaria o governo já adotar uma medida mais positiva do ponto de vista de atender a categoria, justamente por conta já dessa sinalização que o senhor diz já ser praticamente apraticável? Tanto é que logo após isso o governo anunciou 5%, 3% e depois 2%. 2 e 3, 5%. Depois, uma proposta que eu venho trabalhando e também apanhando muito, que é a gente fazer uma compensação tributária sobre o agronegócio. Comecei essa luta lá no ano passado. Me chamaram de louco, irresponsável, que o agronegócio ia mandar me matar, me capar, arrancar minha cabeça, absurdo. As mesmas coisas que falavam quando eu disse que faria a Avenida das Torres. Falei, eu vou construir uma avenida em Cuiabá de quase 13 quilômetros, pista dupla, iluminada, asfaltão grosso, bonita, com ciclovia. É louco, mentira, demagogia. Mesma coisa. Quero dizer aqui hoje a você que nos dá o prestígio da sua audiência, que o agronegócio, através de quase todas as suas entidades representativas, sinalizou ao governador Pedro Táxi que aceita contribuir com algo em torno de 800 milhões de reais nos próximos 2 anos e meio. 100 milhões agora no segundo semestre, 350 milhões em 2017 e aproximadamente 350 milhões em 2018, perfazendo um total de aproximadamente 800 milhões de reais. Então, aqueles que me chamaram de louco, de responsável, de radical, daí a resposta de um parlamentar quando atua de maneira serena, equilibrada. Fui ao Mato Grosso do Sul conhecer a experiência deles sobre o agronegócio. Estive com 3 governadores do Mato Grosso do Sul, com o Zeca do PT, que criou essa tributação lá, com o Reinaldo Azambuja, atual governador do Mato Grosso do Sul, com o André Putinelli. Conversei longamente com o governador Pedro Táxi, que era contra, que deu declarações contra. Conversei muito com o vice Carlos Fávaro, que é um homem do agronegócio, que foi indicado para compor a chapa pelo interior do estado. E todos eram contra, mas com jeitinho, com cuidado, toma um cafezinho aqui, um dia você vai, tá mais duro, recua, dá um passinho atrás, tá aí. Uma vitória. Mato Grosso colocará em seus cofres em breve 800 milhões de reais, que serão destinados para a construção do tão esperado Hospital Regional de Tangará da Serra. A TV pega lá? Seu programa? Não, não passa lá. Mas está gravado. Tangará da Serra terá nos próximos anos um hospital regional para aproximadamente 120 leitos. Uma luta histórica dos deputados Jefferson Wagner Ramos e Saturnino Masson. Porto Alegre do Norte também receberá um hospital regional de 120 leitos aproximadamente. E talvez Pontes e Lacerda. Dessa luta nossa humilde, quieta, mas do alto dos meus 54 anos, experiência, convivi com Dante, Oswaldo Sobrinho, fui aprendendo. Está aí o resultado. Agora, o Edmundo que apareceu aí, meu colega de escola técnica. Eu até Estudei com ele.
Tinha até um apelido curioso, eu não vou falar aqui. Eu até quero, antes do senhor concluir, antes do senhor concluir essa fala, que eu já vi que o senhor hoje está romântico. O senhor está romântico hoje. Eu não sei se é ocasião... Olha nos meus olhos e fala de novo. Eu não sei. Eu acho que o senhor está romântico hoje. Deve ser em virtude aí do machucado, enfim, do futebol. Ou o senhor está pensando muito lá no Oscar Bezerra. Daqui a pouquinho nós vamos falar sobre ele. Mas nós continuamos... Meu amigo. Muito amigo, né? Não, meu amigo. Nós continuamos acompanhando a movimentação dos servidores sobre o RGA, que o deputado Wilson Santos está demorando para dar a resposta. Vamos lá. Agora pela manhã na Assembleia Legislativa. E olha só o que aconteceu agora pela manhã por lá. Na tela. Os servidores, então, vão sair agora aqui da Assembleia Legislativa e vão se encaminhar ali para o Centro Político Administrativo, onde tem um acampamento ali em frente à Secretaria de Estado de Gestão. Mas eles já estão atentos, principalmente às redes sociais, porque a qualquer momento pode ser apreciado essa minuta do projeto de pagamento aqui na Assembleia. Então, eles estão aguardando aí, já para o início dessa tarde, eles preveem voltar aqui por cerca de 2 horas da tarde para a Assembleia e eles estão aí aguardando, então, a confirmação de como que vai ficar essa questão da apreciação do projeto por parte dos deputados. As imagens são de Edivandir Lara, Sheila Borges, para o SBT Comunidade. Nós temos também a fala aí do deputado Emanuel Pinheiro ontem na Assembleia Legislativa sobre a minuta do projeto de lei. Confira. Recomendo ao governador, recomendo ao governo que não encaminhe essa proposta sem antes fechar um acordo com os servidores públicos através do Fórum Sindical. Senão vai parecer que está querendo empurrar a goela abaixo, vai tensionar mais ainda as relações e vamos chegar aí no impasse que poderá se arrastar por meses a fio. Ninguém quer a greve. Eu não quero a greve, a Assembleia não quer a greve, o governo não quer a greve, os servidores não querem a greve e a sociedade muito menos quer a greve. Só que não podemos superar esse momento criado pelo governo, essa instabilidade que o governo criou, certo? Desrespeitando os servidores públicos, não negociando corretamente e tentando empurrar a goela abaixo uma proposta que ainda está sendo analisada e pode ser melhorada, pode avançar um pouco mais, respeitando os direitos, respeitando uma conquista do servidor público, que é a RGA. Deputado Wilson Santos, o que nós podemos esperar nos próximos dias dessa negociação, governo, fórum sindical e ainda mais vendo crescer o clamor por parte da Assembleia Legislativa em que o governo ceda aos pedidos que estão sendo feitos? O governo pagou, né, a RGA no ano passado, 6,22. As condições econômicas, financeiras eram melhores. O deputado Emanuel coloca que os servidores não querem a greve. Eu tenho certeza disso também, que não querem a greve. E o governo reconhece que a greve é legal, que a greve é constitucional. Plenamente legal e constitucional. Inclusive, quando o senador, o então senador Tax, ajudou a aperfeiçoar a legislação sobre greve no país. O nosso governo continua de portas abertas, dialogando. Foram feitas mais de 100 reuniões nesses 18 meses com os sindicatos, associações, com o Fórum Sindical. Só recentemente o governador participou este ano de 5 reuniões com o Fórum Sindical. Eu participei de uma. O governador é gente nossa, servidor de carreira. A mãe dele, professora Eda, professora a vida inteira no município de Cuiabá e na rede estadual, está aposentada, as 2 cadeiras. Também cobra dele. Inclusive, ontem à noite, o governador foi lá tomar a bênção da mãe e a mãe puxou a oriadeira. O RGA, Pedro, o RGA, Pedro. Você acha que ele não quer atender a mãe? Você acha que não quer? Claro, ano passado foi possível, concedemos 100% do RGA. Este ano, sabe quanto que o governo federal está dando de RGA? O senhor sabe? Eu sei. O governo federal está dando 5,3. Sabe quanto o prefeito da capital está dando de RGA este ano? 5,0. E sabe quanto o governador Pedro está dando? 6,0. 6,0. Continuamos dialogando para chegarmos a mais 5,28, desde que baixemos dos 49% que a Lei de Responsabilidade Fiscal estabelece. O governo do Mato Grosso não pode. E agora o Tribunal de Contas ontem determinou
que em 2015 o governo Pedro Táxi excedeu os 49. Então nós estamos limitados, o Tribunal de Contas está aí, o Tribunal de Contas da União está, a lei de responsabilidade fiscal está aí. Eu sei que é constitucional, mas também diz a lei que tem que dar o RGA desde que não fira a LRF. E o governador Táxi está dando mais do que o governo federal. Bom, fica evidente então na fala do senhor que não vai ter uma outra proposta e que os servidores, obviamente, vão ter que avaliar bem estas propostas, por último, que foram feitas. Sabe quantos estados no Brasil deram a RGA? Não, nós sabemos Só dois. Nós sabemos que tem Nós muitos temos estados. 26 estados e um distrito federal. Só o estado do Paraná, governado pelo tucano Beto Richa, e o estado de Mato Grosso, governado pelo tucano Táxi, só os dois estados, Paraná e Mato Grosso, concederam a RGA. São Paulo, que é a locomotiva, não concedeu. Minas Gerais não concedeu. O Rio Grande do Sul está congelando o RGA por 10 anos. Nós queremos pagar o RGA. Tanto é que pagamos ano passado. Respeitamos o servidor. Tem direito à greve. As portas continuarão abertas. Retorne ao trabalho. Mato Grosso precisa do servidor. O trabalho do servidor é imprescindível para o Estado. Retornem e continuaremos com as portas abertas. E mês a mês vamos mostrando os números. Caiu 1%, joga tudo no RGA. Caiu 2%, até a gente fechar os 5,28%, que é a diferença que há. Deputado, o senhor tem sido visto pelos seus colegas como um tanto quanto intransigente em alguns momentos, né? O senhor tem sido, é verdade. O senhor tem sido duramente criticado, né? Muitos atribuem ao senhor a tentativa de querer transformar a Casa de Leis como um corredor, passando primeiro pelo Wilson Santos. Corredor Wilson Santos, parando lá no governador Pedro Táxi. E isso tem causado um desgaste muito grande com o senhor lá. Nós já vimos embates aí que vão entrar para a história, como foi o caso com a deputada Janaína Riva e com outros colegas também. Mas, por último, o que nos chama a atenção é colegas, como o senhor disse, irmãos, já torcendo o nariz para o senhor, como foi o caso agora da Comissão de Constituição e Justiça, quando o senhor tentou, com mão pesada ou mão de pilão, ou como queiram atribuir, né, colocar o deputado Pedro Satélite do PSD como presidente da comissão, e que isso foi duramente contestado, principalmente pelo nobre deputado Oscar Bezerra, né? Eu pergunto, o que está acontecendo, deputado Wilson Santos, com o senhor? O galinho de briga voltou à cena? A recomendação é essa? A situação daqui para frente vai tocar assim? Porque já estão falando por lá que o senhor está vendendo dificuldades, né, para poder criar facilidades de um trânsito melhor junto ao governador Pedro Táxi. Cobelino, primeiro, o nosso desejo era reoxigenar a presidência da CCJ. E as pessoas, quando ouvem tudo isso, não sabem. Essa é a 5ª vez que o deputado Sebastião Rezende vai presidi-la. 5ª vez. Tendo como vice o deputado Oscar Bezerra. Então, o desejo nosso era, de fato, que um deputado que nunca presidiu a CCJ, o Pedro Satélite, e até o Oscar Bezerra, que eu defendi internamente, que pudesse ser ou o Pedro Satélite ou o Oscar Bezerra, o presidente da CCJ. E o Sebastião Rezende, então, acabou vencendo e é pela 5ª vez o presidente da CCJ. Primeira verdade. Segunda, nós também não tínhamos nenhum veto ao deputado Rezende. Nenhum, absolutamente. Eu sento na mesma fileira, trocamos informações, ele vota com o governo, eu tenho acompanhado até o governo, tenho defendido junto a ele e junto ao secretário Paulo Táxi interesses da Igreja Assembleia de Deus, tenho agendado importantes reuniões com ele, ajudado a fazer nomeações que ele tem direito por ser da base. Então tem uma excelente relação, ele é muito educado, é um profundo entendedor da Bíblia, e eu conheço a Bíblia um pouquinho e a gente acaba discutindo coisas muito agradáveis e aprendizado da Bíblia. Então não há, por parte do governador Táxi, nem por parte de Wilson Santos, nenhum veto, muito pelo contrário, ao deputado Sebastião Rezende. Qual foi o probleminha que aconteceu?
é que o deputado Sebastião Rezende é da base. O deputado Pedro Satete é da base. E o deputado Gilmar Dal Bosco é da base. Ao invés do deputado Sebastião Rezende compor com os deputados da base e o Oscar, que é o quarto da base, ele foi compor com o único deputado da oposição. Foi só isso, foi uma questão de encaminhamento. Qual seria? Não deputado? que o deputado da oposição, Zeca Viana, não possa... O Zeca Viana é tão deputado quanto eu, inclusive foi muito mais votado que eu. Eu tive 20.562 votos, ele teve mais de 35 mil votos. Certo? E ele é membro titular, ele pode até ser o presidente da comissão, mas não é isso. Ali é uma correlação de força política. Nós queríamos, primeiro, que houvesse uma reoxigenação na direção da comissão. Não foi possível. Não sendo, serve o Sebastião Rezende? Serve. Serve o Oscar Bezerra? Serve, meu amigo pessoal. Nós jantamos quase que semanalmente na casa dele. Ele me recebe na casa dele, cozinha para mim. É um excelente cozinhador de matrinchã, que era da região do Arinos. Conversamos longamente, ele desabafa comigo, eu com ele. Eu considero o Oscar amigo. Então nunca houve veto. O que houve foi, na minha opinião, uma decisão equivocada do deputado Sebastião, e aí não foi Oscar, foi do deputado Sebastião, que ao invés de compor com os outros 3 colegas da base do governador Peltax, preferiu fazer uma aliança com um deputado da oposição, que eu também não tenho absolutamente nada, está no papel dele. Mas que é inimigo número 1 do governador Pedro Mas Táxi. isso já está resolvido, está superado. Eu faço parte da comissão como modesto suplente. Conversamos nessa tarde com o deputado estadual Wilson Santos. Obrigado ao senhor pela sua presença. Eu acho que eu não estou dando mais audiência aqui, Gabriel. Eu acho que o senhor está romântico demais hoje. Eu gostaria de ver o deputado Wilson um pouco mais acalorado. Obrigado pela sua presença aqui, viu? Muito agradecido. Eu que agradeço e deixo aqui um apelo dizendo que o governador Peltax é um homem de bem, é um homem honesto, fez uma carreira fazendo os grandes enfrentamentos que Mato Grosso exigiu e solicitou. E não foi à toa que em apenas 4 anos Táxi chegou ao Senado e ao governo de Mato Grosso. Governa de maneira honesta e transparente. O servidor é parte decisiva para o sucesso de Mato Grosso. Servidores e governador Peltax precisamos juntos nos entender. A Assembleia continuará aberta à discussão, ao diálogo, sem radicalismo, sem baixar o nível. A proposta que o governador Táxi faz é superior ao que o governo federal faz. E todos sabem que a União tem muito mais dinheiro que os estados. Não é a União que deve aos estados, mas os estados que devem e vivem pendurados na União. Se ela, inclusive, não consegue pagar nem 6%, vamos continuar abertos, vamos voltar ao trabalho, vamos fazer essa máquina funcionar e continuar discutindo os 5,28. O governo continuará tratando de maneira democrática, transparente, toda a entrada de recursos e saída está à disposição do Fórum Sindical. Eu torço para que na semana que vem, no mais tardar, nós chegamos no entendimento, nós possamos voltar ao trabalho, vocês são importantes, e dar continuidade a esse futuro promissor que Mato Grosso tem.